vamos ouvir, vamos anunciar, vamos proclamar o Santo Evangelho desse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós. Vamos refletir um pouquinho sobre as festas que estamos solenemente celebrando, a festa de Corpus Christi, que nós já conhecemos, né? Vamos lembrar um pouquinho, com certeza já participamos algumas vezes, mas chegou o dia todo particular de honrarmos a Santa Eucaristia. Exatamente isso. Qual é o significado da solenidade que hoje nós estamos celebrando? A solenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A própria celebração que nós estamos a realizar nos diz, através de gestos fundamentais, o que significa. Primeiro, nós nos reunimos em volta do altar de nosso Senhor. Para quê? Para estarmos na sua presença, para estarmos próximos, junto de Jesus. Em segundo lugar, nós faremos uma procissão pública, dando testemunho nas ruas de nossos bairros, de nossas vilas, de nossas cidades, que nós estamos caminhando com o Senhor Jesus. E por fim, nós vamos ter a oportunidade de adorar, de ajoelharmos-nos diante do Senhor Jesus. É realmente um momento de adoração todo especial, mas que na verdade já começa desde o início da celebração, passando pela procissão e chegando ao seu ponto mais alto, o momento final, que é a bênção eucarística. Quando todos, de joelhos, absolutamente todos de joelhos, estaremos diante daquele que se inclinou por nós. Ele se inclinou por nós e deu a sua vida por nós. Hoje eu queria, na verdade, continuar a nossa reflexão com um texto sobre catequese eucarística. O Papa Francisco, toda quarta-feira, ele faz um momento de reflexão, momento de catequese. E numa dessas oportunidades, ele falou tão bem sobre a Eucaristia que vale a pena nós ouvirmos um pouquinho as palavras do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Papa Francisco diz que a Eucaristia, ela está presente no centro da nossa iniciação cristã, juntamente com o batismo e a confirmação, ou o crisma, como nós conhecemos. Então, a Eucaristia está ali, lado a lado, com o batismo e com a confirmação. Constituindo, portanto, o nascimento da própria vida da Igreja, através destes sacramentos da iniciação. Com efeito, é deste sacramento do amor que derivam todos os caminhos autênticos de fé, de comunhão e de testemunho da Igreja e nossa como cristãos. O que vemos quando nos congregamos para celebrar a Eucaristia, a Santa Missa, ela já nos leva a estarmos atentos e prestes a viver a graça da presença de Jesus. No centro do espaço destinado à celebração, às nossas missas, nas nossas igrejas, encontra-se o altar.
O altar é uma mesa coberta com uma toalha branca, isto quer dizer, nos lembra de banquete. Sobre a mesa está uma cruz, a qual indica que naquele altar vai se oferecer o sacrifício de Cristo. É Ele, o alimento espiritual, que ali recebemos sob as espécies do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Jesus. Ao lado da mesa encontra-se um ambão, ou seja, um lugar onde proclamamos a palavra de Deus. E ele indica que ali nos reunimos também para ouvir o Senhor, que fala mediante as Sagradas Escrituras e, portanto, o alimento que recebemos é também a sua palavra. Então, lembre-se, no centro temos o altar onde o pão e o vinho serão consagrados. Ao lado dele, uma outra mesa, o ambão, aonde nós iremos ouvir a palavra de Deus. Na missa, pão e vinho torna-se uma só coisa, como na última ceia, quando todas as palavras de Jesus, todos os sinais que ele tinha realizado, se condensaram no gesto de partir o pão e de oferecer o cálice, antecipação do sacrifício da cruz. E naquelas palavras que nós ouvimos em toda a Santa Missa: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. O gesto levado a cabo por Jesus na última ceia, nos lembra o Papa Francisco, é a extrema ação de graças do Pai pelo seu amor, pela sua misericórdia. Nós já sabemos que em grego, Eucaristia significa ação de graças. E é por isso que o sacramento se chama Eucaristia. É a suprema ação de graças ao Pai, o qual nos amou a tal ponto que nos ofereceu o seu próprio Filho, por amor de nós. Eis por que motivo o termo Eucaristia resume então todo aquele gesto que é de Deus e ao mesmo tempo do homem, gesto de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ainda nos lembra o Papa Francisco. A Eucaristia é mais do que um simples banquete. É precisamente o memorial da Páscoa de Jesus, o mistério de nossa salvação. Como diz São Paulo, se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Memorial não significa apenas uma recordação, não é apenas uma fotografia do que aconteceu, uma simples lembrança, mas quer dizer que cada vez que nós celebramos este sacramento, participamos no mistério da paixão, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia, diz o Papa, constitui o ponto mais alto da obra de salvação de Deus. Com efeito, fazendo-se pão partido para nós, o Senhor Jesus derrama sobre nós toda a sua misericórdia, todo o seu amor, a ponto de renovar, alimentar o nosso coração, a nossa existência, o nosso próprio modo de viver e de nos relacionarmos com Deus e com os irmãos. É por isso que, geralmente, quando nos aproximamos deste sacramento, dizemos que recebemos a comunhão, que fazemos a comunhão. Isto significa que, no poder do Espírito Santo, a participação na mesa eucarística nos conforma com Cristo de um modo todo particular, singular e profundo, levando-nos a desejar e a viver a plena comunhão com o Pai. É um banquete que nos reúne com todos os santos para a alegria e a felicidade de contemplar Deus face a face. Eucaristia não é pouco. Eucaristia é tudo na vida do cristão. E assim o Papa Francisco diz: amigos, nunca daremos suficientemente graças ao Senhor pela dádiva que Ele nos concedeu através da Eucaristia.
Trata-se de um dom, de um presente de Deus incomensurável, grandioso. E por isso é tão importante ir à missa todos os domingos, nos fala e frisa o Papa Francisco. Você já deve ter escutado isso dos seus padres, você já deve ter escutado isso dos bispos, você já deve ter escutado isso dos catequistas, e você está escutando agora do próprio Papa Francisco. É tão importante ir à missa todos os domingos. Ir à missa não só para rezar, mas para receber a comunhão. O pão que é o corpo de Jesus Cristo, que nos salva, que nos perdoa, que nos une ao Pai, que nutre a nossa fé, que alimenta o nosso espírito. Como é bom poder fazer isso todos os domingos. Todos os domingos vamos à missa, porque é precisamente o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E termina o Papa dizendo: para continuar mantendo a Igreja viva, a sua presença nas nossas comunidades, na caridade e na comunhão, nós precisamos da Eucaristia para nos manter em comunhão com o coração do Pai. E fazendo isso durante a vida inteira, nós haveremos de viver, de acolher. Lembra a sua primeira Eucaristia? Como é importante que as crianças se preparem para a primeira Eucaristia e que cada criança a faça, pois tratando-se do primeiro passo desta pertença concreta e real a Jesus Cristo, como depois também com o batismo e com a crisma, nós haveremos de estar alimentados, sustentados, fortalecidos para alcançarmos a casa do Pai. Que Deus nos abençoe neste dia, que Deus nos dê o alimento e que possamos reverenciar, dobrar os nossos joelhos diante da graça de termos Jesus diante dos nossos olhos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.